agora eu vou passar algumas dicas para vocês de como se aproveitar do seu material escolar, do seu caderno que você usa da escola, do lápis que você usa da escola, da sua caneta, né? De como você pode se aproveitar desses materiais para treinar desenho, para evoluir os seus traços, tá? Não é porque você tem um material considerado ruim, um material que não é próprio para desenho, que você não pode melhorar suas técnicas, muito pelo contrário. Na verdade, esses são os melhores materiais para você aprimorar suas técnicas básicas. Então, ó, aqui a gente tem um caderno comum, né? E a primeira coisa que eu indico para você é não fazer os seus desenhos com o caderno dessa forma aqui. O ideal é você tirar essa folha, tá? Arrancar ela ou colocar alguma base aqui embaixo. Pode ser um pedacinho de acrílico, um pedacinho, uma capa de caderno, né? Você pode pegar um caderno antigo seu, tirar a capa e colocar ela embaixo de apoio para você fazer os desenhos no caderno, né? Se você não quiser tirar as folhas, quiser manter o caderno todo intacto, né? Por quê? Porque quando você está desenhando num caderno de desenho mesmo, ou num caderno comum, geralmente no início, né, para os iniciantes, o pessoal costuma apertar muito a mão, apertar muito o lápis no papel. Então, isso vai fazer com que todas as folhas aqui de baixo, né, elas comecem a ficar marcadas e você vai meio que perdendo essas folhas para poder desenhar, né? Uma forma de evitar isso é você colocar um apoio embaixo ou arrancar o papel para fazer esses desenhos, tá? Aí você vai ter folhas muito mais trabalháveis embaixo dessas outras que você está usando na frente. Mais uma dica que eu tenho para dar aqui para vocês de como usar material de desenho escolar para desenhar, para treinar os seus princípios básicos de desenho, é aproveitar as linhas do próprio caderno para treinar o que você tem dificuldade. Por exemplo, você tem dificuldade de medir as distâncias, né, no desenho, no esboço, por exemplo, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um esboço de rosto aproveitando todas essas linhas aqui do caderno, né? Então eu vou usar mais ou menos aqui umas 6 linhas para fazer o círculo. Aquele primeiro círculo de esboço que a gente faz, né? Então, ó, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E vou puxar um pouquinho mais para baixo aqui, umas 5 linhas para baixo. Pra gente usar para fazer o resto do esboço, né? E aí eu sei que eu vou fazer o círculo daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui, né? Então aqui eu posso ir fazendo meu círculo. Tá? O lápis que eu estou usando aqui é um Faber-Castell comum, ó, Faber-Castell número 2. Certo? Então aqui eu já consegui fazer um círculo com o auxílio das próprias linhas do caderno, né? E qual que é a metade desse círculo? Tá aqui, ó, terceira linha, né? 1, 2, 3. Então a gente vai marcar o centro, né, do círculo aqui. Aí você pode marcar também a base, né? E dependendo de como é o seu personagem, se você vai fazer um personagem com o rosto mais comprido, um personagem com o rosto mais curtinho, né? E você conta quantas linhas você vai usar para fazer o queixo dele aqui embaixo. Vamos supor que eu vou fazer o olho do personagem aqui, mesmo embaixo dessa linha, né? Então a gente tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Então a gente vai contar aqui, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. O queixo do personagem vai ser mais ou menos aqui, né? E se o seu personagem tiver o rosto mais redondinho, mais fofinho, ou não tão comprido quanto este rosto aqui, porque se a gente finalizar o rosto, ó, ele vai ser um rosto bem compridão, né? A gente vai mudar essas configurações de linhas. Essas configurações de linhas você aprende no método Fanart 3.0. Se você quer se aprofundar mais no desenho, é só você clicar no link aqui que está na descrição e também no primeiro comentário fixado para aprender várias técnicas de desenho, inclusive essa daqui de como fazer diferentes tipos de rosto, tá? Mas você pode usar todas essas linhas para te auxiliar, né? Agora vamos supor que você vai fazer esse mesmo personagem aqui de perfil, né? Com o rosto virado de lado. Você pode aproveitar essas mesmas linhas aqui, ó, usando os lados do caderno, né? Isso aqui é só treino, pessoal. Isso aqui você não precisa se preocupar em finalizar, em deixar bonitinho. Isso aqui é só para você aprender, né? Então a gente pode fazer um outro traço aqui, ó,
usando as mesmas linhas, tá? A mesma altura. Marca aqui e aqui. Contar 6 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, então essa é a base. E fazer mais um círculo. Certo? Então aqui a gente sabe que nessa linha é o queixo. Nessa linha aqui vai ser o nariz. E essa linha aqui do meio que vai ser a linha dos olhos. Aí a gente faz o contorno aqui do rosto do personagem como se ele tivesse de perfil. Certo? Então você pode se aproveitar muito do caderno de desenho para treinar, para tirar essa primeira dificuldade que você tem de fazer essas medições. Depois, quando você já tiver um pouquinho mais avançado, quando você já estiver dominando mais a forma de fazer essas medições, né? Quando as suas medidas de olho que eu digo, você não precisar de régua, não precisar dessas linhas, né? Você bater o olho mesmo no papel e conseguir fazer as medidas sem precisar usar nenhum tipo de ferramenta para conseguir a medida aproximada ou exata, né? Aí você parte com uma folha sulfite, tá? Se é isso que está te atrapalhando muito, né? Se são essas medições que estão te atrapalhando muito, você pode usar o seu caderno de escola, o seu caderno comum, para treinar os seus primeiros fundamentos de desenho. Continuando com as dicas aqui, ó, eu tô com um desenho que vocês viram aí passando pedaços de speed drawing, né? Eu usei vários lápis escolares diferentes, ó, vou dar um pouquinho de zoom aqui. Desenho do Luffy eu usei o lápis Winner número 2, desenho do Goku Pirilampo número 2, desenho do Naruto o Cas HB, desenho do Tanjiro o Faber-Castell número 2 e o desenho do Itadori o Bic HB. Vocês conseguem bater o olho aí e ver algumas diferenças, né? Principalmente na tonalidade de cada lápis, né? Logo de cara a gente consegue ver que esse Cas HB ele é o mais claro de todos, né? E o Bic HB ele tá lá mais ou menos como o segundo mais claro. Porque apesar de ter conseguido alguns tons escuros aqui mais legais do que aqui do Cas, ele ainda tá com tons escuros mais claros do que esses outros lápis número 2. Tá? Então quando você for comprar lápis, tenha em mente lápis comum, né? Lápis para escola, lápis de escrever normal. Quando você comprar o HB, qualquer lápis HB, né, no geral, ele vai ser mais claro do que o número 2, na maioria das vezes, tá? Isso pode fugir em um caso ou outro. Mas, na maioria das vezes, o lápis número 2 é um pouquinho mais escuro. Ele é um lápis que fica melhor para fazer contornos, ó. Para fazer partes pretas, né? Do cabelo, olho, roupa aqui, né? E o lápis HB, ele se sai um pouquinho melhor para fazer esses tons médios, ó. Médios e mais claros. Com os lápis número 2 é mais difícil conseguir tons mais claros sem deixar muitas falhinhas, né? Muitos espaços brancos. Já com o lápis HB isso é mais fácil. Isso quer dizer que um é melhor que o outro? Para desenho não. Talvez para escrever os lápis número 2 sejam melhores, você tem um pouquinho mais de controle sobre o lápis, né? O lápis número 2 ele te permite fazer tanto um traço mais escuro quanto um traço um pouquinho mais claro na hora de escrever, né? Mas para desenho, o ideal é que você tenha pelo menos 2, né? Um lápis número 2 comum e um lápis HB comum. Nisso você vai gastar no máximo R$2, no máximo. E se você pegar o Faber-Castell, que deve ser o mais caro desses lápis aqui, né? Deve estar custando para mais de R$1. Imagino, também varia muito de papelaria para papelaria, né? Mas os outros lápis são mais baratos. O Bic pode ser que seja um pouquinho mais caro, mas esses 3 aqui, por exemplo, esse Cas HB aqui, ele deve ser bem baratinho. E também algo que eu vou dar aqui de dica para vocês é escolher uma borracha legal também, tá? Eu testei essa daqui, ó, essa Léo no desenho do Luffy. Eu testei essa Premiere aqui, ó, no desenho do Goku. Essa Escolar 20 aqui, que eu nem sei que marca que é, no desenho do Naruto. E essa daqui da Merkur, que ela é a melhorzinha dessas que eu testei no desenho do Tanjiro, tá? Essa daqui ela se parece um pouco com aquela borracha da Faber-Castell, da capinha vermelha, né? Aquela bem famosa.
Ela tem um material um pouquinho diferente dessa daqui, da Premiere. Ela é horrível, tá? Essa é a pior borracha disparada de todas que eu testei. Tá? Então, se você puder evitar comprar essa daqui, comprar qualquer outra que tenha, que seja um pouquinho mais branca de preferência, tá? Essas borrachas aqui que são um pouquinho melhores, tipo essa Leo e essa Mercury, elas são um pouquinho mais brancas, então corre dessas borrachas muito amareladas, tá? Essa Scholar 20 não é ruim, tá? E eu acho que ela é bem comum. Você deve encontrar ela em qualquer papelaria aí, pequena, né? Papelaria de bairro e tal. Tá? Ela não é tão ruim pelo preço dela, deve ser alguns centavos. E essa Leo aqui também ela não é tão ruim não, tá? Ela é um pouco parecida com a da Mercury, porém com a qualidade um pouquinho mais inferior, tá? Ó, borracha branca 60. Essas borrachas elas costumam ter algumas numerações, né? Então essa 60 é uma borracha um pouquinho melhor. Essa 20 aqui é uma borracha um pouquinho inferior, tá? Essa Mercury aqui não tem numeração, mas ela é bem característica, né? Ela tem desenho e tudo, tá? E a última dica que eu vou dar aqui para vocês é com relação à edição de imagem. A maioria do pessoal aí que está assistindo, eu tenho certeza que tem acesso a um celular, a um tablet, tá? E consegue baixar algum aplicativo de edição de imagem, tá? Nem que seja temporariamente. Você baixa o aplicativo, configura lá o que você quer no desenho e desinstala, né? Para não ocupar memória. De repente o celular não é seu, é do seu irmão, dos seus pais, pegou emprestado de alguém, só para arrumar sua foto e postar, tá? Baixa um aplicativozinho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho do aplicativo que eu vou estar mostrando aqui como que você pode fazer essa edição. Mas a diferença vai ser essa daqui, ó. Vou colocar uma foto aqui para vocês do desenho sem edição, esse mesmo desenho. E agora eu vou colocar uma outra foto do desenho com edição, para vocês verem como, assim, uma correção de luz e sombra já deixa esse desenho aqui muito melhor. Você pode estar se perguntando, mas Mayara, isso aí não é colocar filtro, não é roubar, não é você mascarar erros no desenho? Não, mexer em luz e sombra, em correção de cor e em brilho e contraste não é nada anormal. Por quê? Dependendo da câmera que você estiver usando para tirar a foto do seu desenho, ela vai distorcer um pouco como você está vendo ele na realidade. Por exemplo, aqui enquanto eu estou fazendo a gravação, antes de fazer qualquer correção de cor de imagem na gravação, o desenho está mais apagado do que os meus olhos estão vendo no papel. Então, o que você tem que fazer é tentar usar esse aplicativo, esse programa de edição de imagem, para deixar o desenho mais parecido com o que você está vendo na realidade, com o que os seus olhos estão vendo. Porque o que é mostrado na tela, às vezes pode ser distorcido pela lente da câmera, pelo software que você usou para tirar a foto, né? Cada celular tem um software, tem um programa diferente para tirar uma foto. Do iPhone é um, da Samsung é outro, da Motorola é outro, né? As lentes também são diferentes, então tudo isso vai mudar a percepção do celular, da câmera, para captar essa imagem, tá? Então, para finalizar o vídeo aqui, pessoal, o que importa, na verdade, não é o material, e sim você saber a técnica, você saber o que fazer com o material. Mesmo com materiais básicos, só lápis e borracha e uma folha sulfite, eu consegui fazer um desenho bem legal, ó. Ele não vai ter as características de um desenho colorido, não vai ter o impacto de um desenho colorido, mas é um desenho bom. É um desenho aqui que eu levei umas 3 horinhas para fazer tudo. Umas 3 horas e pouquinho, né? A média, na verdade, de cada personagem foi de uns 40 minutos. Mas eu fiz esboço, fiz a line art com o próprio lápis, fiz a luz e sombra. Consegui fazer tons de preto aqui, ó, bem fortes. Claro que alguns lápis deixaram algumas limitações, como esse CAS HB e o Bic HB. Mas não são características desses lápis deixar o preto muito preto, a line art muito marcada, porque eles são lápis mais claros, eles não são feitos para isso. Os lápis número 2, eles são um pouquinho mais escuros, tá? Então dá para fazer isso, dá para marcar a line art, mas ninguém pode chegar e falar que isso daqui é um desenho ruim, um desenho mal feito. Não tem como, isso aqui é um desenho básico, porém bem feito, e é isso que importa. Se você souber fazer o básico bem feito com materiais básicos, quando você pegar um material melhor na sua mão, você vai conseguir fazer um desenho mais chamativo, um desenho melhor,
Agora, se você não souber fazer o básico com material básico e pega um material melhor, um material caro, um material profissional, você não vai conseguir fazer nada com aquele material. Então, você tem que focar no básico, no fundamento de desenho, fundamento de luz e sombra, fundamento de coloração, tá? E se você estiver interessado em fazer desenhos como esses daqui, desenhos simples, porém desenhos com uma boa técnica, desenhos com uma boa finalização, mesmo com materiais baratos, eu te convido a acessar o Método Fanart 3.0. O link vai estar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, e lá você vai aprender todas as técnicas que eu usei para fazer este desenho aqui, que você também pode fazer com material escolar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos que gostam de desenhar, porém acham que não tendo material profissional de desenho eles não vão conseguir. Mostra para eles que é possível com este vídeo aqui, e eu vejo vocês no próximo vídeo com mais desenhos e mais dicas. Até mais!